Então tá, gente, vamos lá. Vamos me apresentar primeiro. Bom, o tema que foi me dado aqui, a cidade, tá todo mundo falando sobre isso, né? A cidade é minha paróquia, e aí oportunidade, dificuldade e desafios missionários. São os três pontos que a gente vai abordar. Eu sou o pastor Gilberto Crick, sou formado há 40 anos, olha só, sou vovô já. Me formei dia 14 de dezembro de 85. Vocês não tinham nascido, nenhum de vocês ainda. Então, 14 de dezembro de 85. Fui mandado para Manaus, fiquei 11 anos lá. E estou 28 aqui. E aí, começar esse bate-papo com uma pergunta. Alguém de vocês foi no seminário porque foi mandado? Ou todos vocês foram porque vocês escolheram ir? Pois é, olha como isso mudou. Antigamente, antes da minha época, as pessoas iam no seminário, a maior parte das pessoas iam no seminário não é porque escolhiam ser pastores, é porque no sul do Brasil, como a maioria dos luteranos era de origem germânica, no sul do Brasil a única escola boa que tinha era o seminário. Então os pais, principalmente os colonos, né, eles queriam dar uma oportunidade boa de escolha para os filhos, mandar para o seminário, onde se fazia na época pedagogia e teologia. Então a maioria dos pastores antigos, né, antes da minha época, se formou sendo pastor, depois descobriu a vocação, né? Ou vocação foi provocada, mas não porque queria ser pastor, não é por isso que foram para o seminário. Então isso é só a título de curiosidade. A maioria, inclusive o meu avô, ele mandou 5 filhos dele, porque não tinha estudo em Joaçaba, de Santa Catarina, mandou tudo para o seminário, né? E aí acabaram todos se formando professores e pastores. E era assim que funcionava. E por que eu estou colocando isso? Porque hoje em dia não existe mais uma cobrança como existia na época que eu me formei. Fui mandado para Manaus, como o Valdemar falou, na época era só máquina de datilografia e ponto de pregação, não tinha nada, fui eu meu violão debaixo do braço. E aí como é que faz missão? Não fui preparado para fazer missão, aprendi teologia. E aí vamos lá, vamos descobrir, bater porta em porta. Né? Eu com essa cara de amazonense, né? Todo mundo achava que eu era mormon. Cadê o companheiro, né? Mas aí já não falava inglês, não dava muito certo. Mas é assim que começou, né? E aí fui num bairro bem pobre, mas... Deixei de companheiro era coisa de... Exatamente. E aí conseguimos lá começar um trabalho e tudo, só que o grande trauma que ficou para mim era a cobrança, porque no dia 25, não existia computador, não existia nada disso, esqueça o que vocês estão vivendo hoje em dia. No dia 25, eu, como o pastor Jonas passou por isso também, os pastores mais velhos, nós tínhamos que colocar uma carta no correio com um relatório de tudo que fizemos durante aquele mês, quantas visitas, quantos prospectos. Como é que eu ia botar prospecto se não tinha O que era prospecto? Não tinha um membro, não tinha... Eu batia na porta, entregava o folheto, falava um pouco sobre Jesus e ia embora, né? Então aquela cobrança, né, de você estar inventando dados, isso machucava muito. E sempre vinha de lá, mas não tem nenhum membro, né? E você tinha que colocar no dia 25, porque dia 30 caía o pagamento ou não. Então isso gerou um trauma. Então no início eu chorava muito, né? Porque eu dizia, cara, né, como é que funciona isso? Eu não consigo ninguém. E é claro que a gente sabe que é o Espírito Santo e tal, mas o Espírito Santo não está aqui comigo, como é que é essa história, né? Então a coisa, esse trauma dessa cobrança, né? E aí eu queria sair de lá logo. Se eu ficar aqui 1 ano, vou embora. Primeiro chamado que vier, eu vou sumir daqui, né? Eu quero uma congregação tradicional, que eu venho de Erechim. Erechim, na época, tinha 2... Meu pai atendia 9 congregações no interior, sou filho de pastor, e o pastor Edgar Tilpo atendia a cidade. Mas eram 1.200 membros na congregação que eu vim. Olha o tamanho. Para ir num lugar onde não tinha luteranos, né? E então ficou esse trauma, essa pressão. E até que eu consegui me conscientizar, não, eu estou aqui com Deus e só tenho Ele. Né? E é com Ele, a minha responsabilidade é com Ele. E aí eu mandei umas cartas desaforadas para a igreja, sempre dizendo, olha, não tem ninguém. Quer pagar, paga. Não quer pagar, eu morro de fome. Então eu sempre fui muito contundente, ainda sou um pouquinho meio mal educado, né? Mas assim já melhorei bastante. E fiquei 11 anos.
Fiquei 11 anos lá. Mas era o cara com quem eu podia contar. Então ele estava sempre junto comigo, em todos os locais, e trabalhando. E daí, pouco a pouco, começaram a aparecer mais pessoas que viram vontade de trabalhar. Então, vocês têm que ter... Esqueça essa coisa, tem que ficar 4 anos, e aí já é um peso, que hoje aí é objetivo. Então isso já fica um peso, já fica um trauma em cima de vocês. E vocês não têm que dar satisfação para IEL, vocês têm que dar satisfação para Deus. Então, quando vocês aceitarem o chamado, né, eu e Deus, primeira coisa aqui, nas oportunidades que eu coloquei, oração. Sempre orem muito. E chorem. É muito bom chorar, né, para Ele. Então chorem bastante com Ele, né? E fale das fraquezas. Eu não consigo. Não... Lá em Manaus eu chorava o tempo todo. Não via ninguém. Quando a gente saiu de lá tinha 70 membros, mas não aparecia ninguém. Né? Então até entrar um membro, e ainda bem que não foi a primeira, não foi minha esposa, senão eu ia dizer, pô, mas foi a irmã dela. Você fez uma promessa, a primeira mulher que entrar eu caso. Pois é. 92 anos. Então, mas assim, orem bastante, tirem essa pressão, tem que ficar 4 anos. Né? Não tem que ficar 4 anos. Né? Eu quero fazer um trabalho bom, que Deus esteja gostando. Eu estou fazendo aquilo que eu posso, aquilo que meus dons capacitam eu a fazer, e aí é o seguinte, sempre vão aparecer oportunidades, mas a gente tem que buscar elas. Não adianta eu também querer abraçar o mundo, quem abraça muito aperta pouco, né? Então mas a gente tem que pegar oportunidades. Então eu sou uma pessoa que me meto em tudo. Aquilo que dá certo deu, o que não deu foi uma experiência. Então chegamos em Itaguaí, procurei programa de rádio. Aí a rádio oficial não tinha, eu fui na rádio clandestina, né? Nessas rádios de poste que tinha lá. A Hora Luterana me mandava aquelas mensagens, eles tinham uns mensagenzinhos, uns papeizinhos, me mandavam. E eu comecei a fazer aquilo ali. Aí um radialista da rádio ouviu minha voz, o meu timbre, gostou, me chamou para fazer um programa de debate, participar de um programa, não tem nada a ver com igreja, se chama Troca de Ideias. Ele trabalhou na Rádio Gaúcha e na TV Gaúcha, J. Neto. Aí ele me chamou para fazer esse. Aí eu disse, não, vou lá. E aí eu comecei a participar, meio-dia às 2 horas, todos os dias, programa de debate. Aí tinha um advogado, tinha o diretor da SEDAI, que era a Companhia de Águas aqui do Rio, tinha um policial militar, um ortopedista, ele e eu como pastor. E a gente pegava as manchetes dos principais jornais e discutia aquilo, ao vivo. E as pessoas telefonavam, faziam perguntas. E aí entra coisas assim que um pastor normal não faz. Eu fazia. Eu colocava sempre meu posicionamento, porque as pessoas têm muito medo de processo, eu nunca tive. Sim, é bom, eu estou em um monte de coisa. Bom, aí começamos na rádio, né, e fiz um jornal. Eu pensei assim, como é que eu vou fazer um jornal? Aí eu elaborei um jornal, né, assim, eles chamam isso aqui de 4 páginas, é uma folha só, né? Mas eu pensei, como é que o primeiro que eu fiz, aí, Cristo Rei, a foto da igreja e tal, aí coloquei um estudo bíblico, a programação da igreja atrás, né? E por que jornal? Folha todo mundo joga fora. Um jornal já é difícil jogar. Então eu pensei, eu vou fazer um jornal. Aí mas a igreja lá, a minha igreja não tem nem dinheiro para me pagar o salário. Isso é outra história que eu já vou contar também. Não está nada no script aqui, ô Valdemar. Pô, é fogo. E aí eu consegui numa padaria, consegui um outro lá, Agrocamp, que vendia. Fui lá e tal, eles já me conheciam da rádio, ouviam a rádio, aí eu consegui patrocínio para fazer um jornal. Daí eu pensei assim, mas eu tenho que tornar esse jornal atrativo. Eu não tenho nada de comunicação, então eu tenho que pensar nas coisas, eu não tenho um curso que me diz, olha, é assim, assim. Aí eu pensei, como é que eu faço isso aqui? Eu pensei, vou pegar as crianças. Sempre gostei de trabalhar com crianças. Lá em Manaus eu comecei com crianças. Não tinha gente grande, começamos com crianças. Aí os filhos do chefe da Boca, ele mandava o tempo todo lá, olha, eu falei com ele, ele disse, não, pastor, eu não tenho jeito não, agora se os meus filhos não vierem, me avisa, se eles não forem na escolinha. Comecei com as crianças. Então sempre o grande boom do trabalho é você tem que trabalhar com criança. Como é que trabalha com criança? Cantando. Tem que cantar. Se me botar para cantar aqui música de escola dominical, eu canto com vocês a manhã inteira. Né? Eu ainda tenho um pouco de memória, então eu ainda lembro. E é assim. Né? Então eu pensei assim no jornal, o que eu posso fazer? Palavra cruzada.
Aí eu botei palavra cruzada e aqueles negocinhos de você, né? Você achou a palavrinha aqui, achou a palavrinha aqui. Eu disse, ninguém vai jogar fora. Aí eu vou botar bem na parte de trás, que é a primeira, e toda vez que eu dou jornal, eu dou com a parte de trás. A pessoa já vê a palavra cruzada. Ninguém negava o jornal, todo mundo levava para fazer a palavra cruzada. Aí eu descobri essa estratégia, né? E deu certo, né? E aí, então ficava a programação da igreja atrás e a palavra cruzada. Claro que a pessoa vai fazer a palavra cruzada, deixa eu ver o que tem nessa igreja. Então, foi uma estratégia que eu usei que deu muito certo. Aí já fizemos 8 páginas, consegui mais alguns patrocínios. O jornal durou 16 anos. Então, foi uma das coisas que a gente fez que tornou a igreja conhecida também em Itaguaí. Estou falando de coisas que tornaram ela conhecida, né? Além disso, tinha a rádio também. Como eu estava envolvido com as pastorais, eu fiquei muito conhecido nos bairros também. A igreja luterana, que era o pastor da igreja luterana. Então, isso tudo foi tornando a igreja luterana conhecida em Itaguaí. Então, a gente já tinha Comitê de Ética e Cidadania, a gente já tinha rádio, a gente já tinha o jornal. Depois conseguimos nos manter na televisão. Era para ser 3 meses, só porque era muito caro. Era R$5.000 para ter 10 minutos na televisão da Assembleia de Deus, lá do Pará, mas que, como é a rede? Boas Novas. E aí o cara da Record que ia gravar lá com a gente a programação, gravou, e eu até tentei aqui com o Paulo para ver se na época ele patrocinava, mas aí ele não ajudou, mas consegui de empresários lá cotas de R$500 por 3 meses. Como deu certo, conseguimos 6 meses manter o programa na televisão. Então foi sensacional isso também, para a igreja ser conhecida. Aqui no Rio de Janeiro, né? Então, muitas pessoas em vários lugares aqui no Rio conhecem igreja luterana, que nunca tinham ouvido falar, né? Então, mais um projeto. Só que esse, então, é dos que não deu certo. Eu estou falando para vocês os que deu e os que não deu, né? Então, as coisas que a gente foi se metendo. Depois, eu estou na capelania hospitalar, né? Todos vocês sabem que tem uma lei lá de 68 que qualquer pastor pode entrar no hospital, ficar até 10 minutos e tal. Só que isso em muitos hospitais vira bagunça, né? Tem pastor que acha que pode chegar a hora que quer, na hora do procedimento, que quer ir na UTI, e não é assim. Itaguaí está virando bagunça, então um vereador criou um projeto de lei instituindo a capelania hospitalar, ou seja, vai ter uma turma de capelães que vão ser os responsáveis pelas visitas nos hospitais e pós-saúde. Um padre e 7 pastores de denominações diferentes, né? Então, aí o que eu pensei? Vou fazer um projeto. Como eu estava no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, sabia do ECA, eu disse vai ser de 12 a 18 anos, né? Que aí sai da adolescência, é para os jovens, né? E eu não tenho problema com o Ministério Público. O problema do Ministério Público, a coisa mais chata do mundo é o Ministério Público, né? Eu já fui chamado umas 20 vezes lá para responder por coisas, né? Mas estou tranquilo. É que às vezes a gente faz as coisas que não pode fazer, como eu já falei antes. Aí o que aconteceu? Eu pensei, pô, como é que eu trago? Não adianta convidar para a igreja, que essas meninas não vão vir. Aí eu disse, Aí eu descobri que a Nuclep, lá onde está sendo feito o submarino nuclear, cada 2 anos eles trocam as mesas de ping-pong deles, de totó. Aí eu arranjei um membro que trabalhava lá, o Augusto, eu disse, vê se consegue esse troço para mim. Isso. Aí conseguimos 2 mesas de ping-pong velha e 2 de fla-flu, né? Daí eu cheguei e chamei essa meninada lá, eu disse, olha, toda quinta-feira à noite, das 7 horas até as 8, vocês podem vir aí para brincar aqui. Tá? Vamos fazer um projeto. É assim, tudo eu levo para a congregação, mas já pronto. Não tem como eles dizer não, né? Então, voltando antes de falar desse projeto, a creche. Eu notei naquele 6, não tinha uma creche no meu bairro. Um bairro enorme, Jardim América. Eu disse, como é que é isso? Eu cheguei lá para a congregação, isso na 4ª Assembleia, eu estava completando 2 anos. Cheguei em 97, final de 98. Aí eu cheguei e eu disse para eles assim, olha, nós temos aqui uma igrejinha, agora é o dobro do tamanho já, tem 2 salas, uma cozinha e 2 banheiros. Eu disse, a gente só usa isso no domingo e na quarta-feira no estudo. Deus vai pedir conta para vocês disso aqui. Então é tudo na maneira de falar, porque se eu chego e digo assim, pô, vamos fazer uma creche aqui, ninguém ia aceitar.
Então, tudo tem seu jeito de falar. Então, eu cheguei e disse, olha, Deus vai pedir conta de vocês disso aqui. Né? Deus vai pedir... Eu notei que aqui no bairro não tem nenhuma creche. Né? Eu disse assim, claro que a gente não tem condição de fazer assim, mas eu pensei assim que eu vou levar essa questão para o prefeito, se ele não quer usar o nosso espaço para fazer uma creche. E eu acho assim que vocês deveriam aceitar isso aqui, porque não vai ter gasto nenhum e Deus vai pedir satisfação de vocês. Pelo menos a gente está... Claro que todo mundo apoiou. Né? A nossa creche é registrada no MEC. Está lá, creche Lar Luterana, primeira creche no bairro Jardim América de Itaguaí. Até hoje tem o registro lá no MEC, olha só, porque a prefeitura conseguiu tudo para a gente, né? E aí funcionou durante 8 anos a creche. Hoje eu encontro gente casada que diz, pastor, eu estudei na sua creche. Claro que eu não vou conhecer, né? Pirralinho desse tamanho. Olha só, a Lúcia volta e meia encontra minha esposa, né? Pessoas que... Então, 8 anos a creche funcionou, até que entrou Charlinho e aí ele teve bom senso e fez 2 creches municipais no bairro. Então, foi outra coisa que a gente meti a cara, fui lá, fiz e tal, e não deu prejuízo nenhum. Eles ainda pagavam a luz e a água nossa e da igreja. Durante aqueles 8 anos a gente não tinha prejuízo. Então, voltando para o projeto ABC. Aí eu comecei a atrair gente, né, nessa faixa etária de 12 a 18 anos, a minha ideia, eu chamei de ABC. Que aí na minha cabeça... Bom, apresentei para a congregação, disse, olha, vou fazer esse projeto aqui, vocês apoiam. Eu não quero nada de vocês, só quero que vocês aprovem, né? E quero uma família, pelo menos, para me ajudar com os mantimentos, que eu quero dar um cachorro quente no final, quem ajuda e tal, né? E isso. Aí eu botei ABC, aprendendo, brincando, crescendo. Por isso que eu dei o nome. A gente tem que ser um pouco... Eu não sou muito criativo, mas algumas coisas às vezes saem. E daí deu, aí funcionou. Então, primeiro momento é brincadeira, segundo momento, aí eu conto a história bíblica daquele fim de semana, que vai ter no culto, e o terceiro momento, cachorro quente. Então, começou a dar gente, 10, 15, 20 pessoas, só que deu tudo errado, porque o meu planejamento era de 12 a 18 anos, aí não tem com quem deixar o irmãozinho, não tem. Aí começou a vir irmãozinho de 2 anos, aí começou a vir gente com 20 anos, eu me ferrei, né? E começaram a trazer menina. Na minha cabeça o planejamento era meninos. Aí de repente começou a minha irmã, e agora, José? O que eu faço com as meninas, né? Aí comecei a pedir ajudas, né? Aqui, o que menina faz? Bom, desenho, então papel, tinta. Comecei a elaborar coisas, só que tem criança pequena, aí tem que ter Lego, tem que... Aí começou a me complicar, né? Mas aí o projeto foi crescendo. Então, o projeto às vezes tem que ser... e aí, aquela coisa, eu não posso fazer matrícula, não posso obrigar, porque é um projeto social. Né? Aberto. Né? Então, quando as pessoas têm, você me pergunta, eu não sei. Às vezes tem 60, às vezes tem 10. Né? Mas você atende mais 60. Exato. E assim, realmente é algo assim, muito bom. Tá? No início, eu tive era só palavrão. No segundo encontro, o menino quebrou taco de sinuca na cabeça do outro. Então, mas é a realidade deles. Né? Então, eu tive que trabalhar com isso. Né? Todos eles me conhecem e eles sabem que ali eu sou responsável por eles. Então, eu tenho gente, por exemplo, na época da pandemia, tem um lá que o pai se enforcou e 2 irmãos foram mortos pelo tráfico. Né? Então, é gente assim que eu atendo. Né? Então, eu tenho... E assim, me dá muita alegria quando eu vejo, por exemplo, eu já tenho 2 moleques que trabalham no mercado ali perto de casa, que saíram dali. Quer dizer, podiam estar no tráfico. Eu sei de 6 ou 7 que estão presos. Não deu para recuperar. Né? Estão presos. Né? Sei de 2 que morreram, né? Tiro, lógico. Mas tem muitos, então, assim, que nesses 9 anos de projeto, né, se recuperaram e estão seguindo a vida. Né? Então, é um projeto muito bonito, demanda tempo, né? E tu tem que... eu tenho muita paciência. Né? Não tinha, quando era na época eu era terrível. Na época de estudante, eu era um dos piores do seminário, brigava demais. Toda quinta-feira. Desde que começou, quinta-feira à noite. Né? Então, das 7 às 8, brincadeiras. Daí eu conto, então, às vezes leva 15, 20 minutos a historinha, depende da história. Por exemplo, agora foi o Bom Samaritano, aí levou mais tempo, que aí a gente, né, parábola é com a gente mesmo, né, contar a história. Mas assim, às vezes, então é menorzinho, né?
E depois a gente serve sempre cachorro quente para eles, né? E só que agora, então, esse ano eu mudei o projeto. Eu estou fazendo só de 12, de menorzinho tem 4, de 4 anos até 15 anos. Eu não estou mais fazendo além dos 15 anos. Por quê? Porque esses maiorzinhos, né, eles já tinha uns que estavam indo lá só para namorar depois. Ali dentro eu sou responsável. Ali dentro não namora. Mas depois eu vi eles aqui numa esquina e tal, daí eu pensei, isso vai me dar problema, né? Então, eu parei. Então, a partir de 15 anos eu não estou... Chegou 15 anos, segue tua vida. Aí já tem jovem aprendiz, já tem muita coisa, muita oferta que pode seguir a vida. Mas ali ele foi educado, né? E eu tenho, então, uma família que sempre me ajuda. Ela vai lá fazer o lanche, ela e o rapaz, e o senhor lá, ele ajuda a cuidar das crianças. Então, eu tenho essa família que ajuda. E eu tenho 2 pessoas da congregação, então, que me ajudam com o lanche, que fazem a doação, né, do Guaracamp, que a gente faz. Na época que o Valdemar conseguiu a oferta, então a gente comprou uniforme para eles. Então tem uniforme hoje. Em vez de Guaracamp, a gente dava refrigerante, era uma coisa mais sofisticada, né? Que aí a gente tinha o dinheiro, né? Aí compramos vários joguinhos, quebra-cabeça, dominó, né? Então a gente já tem mais coisas também para oferecer, né? Mas a gente continua com o projeto. Já é o 9º ano, só que agora eu não estou mais atendendo essa turma grande, né? Essa turma mais velha, porque eu estava vendo que isso ia me dar um problema, não dentro. Ali dentro eu controlo, que ali eu brigo, xingo, vou para cima, eles me respeitam, né? E eu estou colocando, por exemplo, a minha experiência, né? Não quer dizer que a minha experiência seja ideal, né? Mas é aquilo que está dando certo. Eu estou 28 anos lá e... Diante das como as coisas apresentaram. Esse que é a arte do pastorear. Né? E também vai do perfil de cada um que é chamado, né? Cada pastor tem um perfil e aí... E assim, veja bem, e outra coisa nessa questão de tempo, por exemplo, não é que eu não queira sair de lá, ou que eu queira sair de lá. O meu compromisso é com Deus. Então, por exemplo, eu recebi uma sondagem, acho que foi no início do ano, né, de Fortaleza. Foi no início do ano, o Popó me consultou e tal. Eu disse, rapaz, eu estou doido para ir aí. Eu disse, só que eu tenho um probleminha aqui. Eu tenho uma esposa que está bem, falta 6 anos para se aposentar, né? Eu tenho os filhos e os netos. Eu disse, eu por mim, eu aceitaria esse desafio com o maior prazer. E, quer dizer, então a gente balança, mas a gente, como eu falei antes, primeiro Deus, depois a família e depois por mim eu iria, pelo trabalho, que um novo desafio, eu gostaria muito. Só que aí essa questão familiar me barrou. Um exemplo. E outra, uma coisa que vocês... 13 minutos para falar. 13 minutos. E uma coisa que vocês sempre têm que colocar isso na congregação. Vocês estão aqui por causa de Jesus, né? Isso sempre tem que ser colocado, tá? Porque uma coisa que vocês sempre vão ouvir quando vocês fizerem coisas novas vai ser, mas isso vai trazer alguém para a igreja? E não interessa. Então esse projeto ABC vai trazer alguém para a igreja? Não sei, mas vai fazer bem para a vida deles, né? Então não sei se vai trazer alguém para a igreja. Então isso sempre eles vão dizer para vocês, né? Alguém vai dizer, mas isso vai trazer? Eu não sei, né? Então é para Jesus, que a gente está fazendo, né? Vai levar Jesus para eles, né? Isso que o senhor falou com a filha. Olha aí. Não, e quem questiona essa coisa, quem faz essas perguntas, vai trazer, geralmente é alguém que não participa. Nós temos, por exemplo, coisas lá que nunca vão trazer. Por exemplo, a gente tem um projeto das quentinhas, a gente distribui 50 quentinhas para os moradores de situação de rua na praça, ali em Itaguaí e lá em Santa Cruz. Isso nunca vai trazer um retorno para a igreja, para nós, mas a gente está fazendo um bem para essas pessoas. A gente tem o projeto da cesta básica, são 5 famílias que a gente atende com cesta básica todo mês. São 5 famílias que não têm o que comer. A gente vai lá e leva. Isso não vai trazer retorno para a igreja, mas a gente está fazendo. Jesus não disse, tive fome, né? Tive sede. É isso aí que a gente está fazendo. Então, em alguns momentos, mas quem questiona é quem não quer ajudar, né? Ele queria falar. E assim, já que a gente não tem tempo, eu vou ler aqui, então, só algumas coisas, assim, por exemplo, quais as dificuldades que nós temos aqui no Rio? Em cidades grandes, né? Muitas igrejas, né? Igreja tem igual a boteco, tem todo, né? Muitas decepções religiosas, pessoas saem daqui, saem dali, porque é cheio de... mas a mulher lá traiu, mas a outra lá vendeu isso, o cara vendeu a igreja pro... Então as pessoas estão saturadas, né? Medo de ser iludidas, né?
A pessoa está me chamando porque é dinheiro, medo da violência, falta de tempo, né? A questão da igreja, isso tem muita pessoa que quer ir na igreja porque quer receber uma cesta básica, né? Quer tirar algum usufruto pessoal, material da igreja. Então isso tem muito pilantra, né? Que a pessoa bateu lá em casa, bate na igreja, pastor, posso falar com você? Sabe como é que eu respondo? Sempre. Eu digo assim, fica bem à vontade. Se não for para me contar uma história triste, no final pedir dinheiro. Eu desarmo metade das pessoas. Com essa frase, eu sempre digo assim, fica bem à vontade. Se não for para contar uma história triste, no final pedir dinheiro. Aí a pessoa já balança. Então é essa coisa, né? Isso tem muito. Pouco envolvimento dos membros, né? Isso vocês vão encontrar na congregação de vocês. Nunca pense que todo mundo vai se envolver, né? Sempre vão ser os mesmos, mas esses mesmos vocês podem aumentar, né? Com essa questão da confiança e ver que é um trabalho sério. E aí os conselhos, né? Quer dizer, como a gente conquistar a cidade? Se envolvendo. A gente sair do nosso clubinho, que a gente tem muito isso, né? A gente acha que como luterano, não é, né? Se envolve, não precisa ter medo, né? De participar de conselhos, reuniões de... Boas amizades, né? Boas amizades, e outras coisas, né? Se envolver com outros pastores, eles não vão tirar nada da gente, tá? Eles não vão tirar, não precisa ter esse medo. Projetos sociais, isso traz visibilidade, né? E a questão do bom acolhimento, sempre é essa questão da confiança, né? Se você não demonstrar confiança, não dá, tá bom? Se tiver mais questões aí, fica porque o tempo já está batido, né? Então, qual história que vocês querem ouvir? Como é que eu vou contar qualquer história, né? Aquela de Jesus. História de Jesus. Se eu fosse contar a história de Jesus para alguém que eu nunca contei, então para uma criança, como é que eu ia contar essa história? Vamos lá. Tu é uma criança. O que tu gosta de fazer? Tu gosta de brincar? Tu gosta de... né? Tu escuta o papai, a mamãe, tu obedece o papai e a mamãe sempre. Às vezes você quer brincar na rua, o papai não deixa, porque vai chover, às vezes o carro está passando. Né? A gente quer muito brincar, a gente quer se divertir, mas nem sempre aquilo que a gente quer fazer a gente pode fazer. E o papai e a mamãe são mais velhos, eles sabem isso. Por quê? Porque eles já foram criança também. Eles já ficaram brabos, chateados com o pai, com a mãe deles, porque não deixaram eles fazer o que eles queriam fazer. E às vezes a gente é desobediente e a gente mesmo assim faz. O pai disse para não ir na rua e a gente vai escondido. E quando chega em casa ainda, o pai diz, você foi lá onde eu disse para não ir, o que a gente faz? Não fui não, pai. Mas o pai viu. E o papai fica contente? Quando você mente, quando você engana ele? Não, ele fica triste. Ele fica chateado. Por quê? Porque ele sabe que você podia ser atropelado. Ele queria o seu bem. Graças a Deus você não foi atropelado. Não aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Mas você chateou, você magoou o papai. Você gosta de ver o teu pai triste? Ele te dá tudo o que tu tem. Ele te ama tanto, com tanto carinho, com tanto cuidado. O que tu precisava fazer agora? Vai lá conversar com o papai, fala a verdade. Ele não vai ficar bravo. Ele vai ficar muito contente se tu pedir perdão e dizer, papai, me perdoa, eu menti, eu fiz errado e ainda menti. Não vou fazer mais, pai. O senhor me perdoa, pai? Ele vai perdoar, ele vai te abraçar. E foi assim que Deus fez. A gente faz um monte de coisa errada para o papai do céu. A gente também mente, a gente às vezes fala um palavrão, às vezes a gente fica com raiva, a gente briga e o papai do céu fica muito triste com a gente. E por a gente fazer essas coisas erradas, a gente fica afastado. A gente estava indo para o inferno, um lugar muito ruim onde o papai do céu não está. Imagina se de repente vocês fossem expulsos de casa e ficassem sem o papai e a mamãe de vocês. Como é que vocês que são crianças iam se virar? E é assim que a gente estava indo para o inferno, um lugar onde o papai e a mamãe não estão, sozinho, onde só tem gente ruim. Mas o papai do céu mandou Jesus, o filho dele, para nos buscar. E ele veio para abraçar a gente e dizer, filho, eu te amo. Não quero que você vá para esse lugar onde eu não estou. Vem com o papai, eu vou te ensinar a fazer o que é certo. E aquele erro que tu fez já está perdoado. E Jesus veio dar a vida dele em nosso lugar.
Ele morreu para perdoar toda a nossa culpa. E quando a gente olha para Jesus e diz, poxa, Jesus, muito obrigado. Jesus, me ajude a não fazer errado de novo. Ele está ouvindo. E ele me abraça e diz, vamos lá, filhinho, eu nunca te deixei. Eu te amo muito. Eu te perdoo. Agora vamos caminhar junto. Não larga mais a minha mão. Um passo de cada vez. Porque tu pode ser atropelado se largar. Então vamos junto, filho. Esse é Jesus. Ele é o teu melhor amigo e ele te ama. Mais ou menos assim eu ia contar. Graças a Deus, agora eu tenho 5 minutos para postar no YouTube. Viu? Foi boa tirada dele. Palmas para ele, porque não nada. Pelo menos salvou o dia da gente. Valdemar está contigo aí a palavra.